Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, pessoal remoto na internet, pessoal presencial, espíritos, sejam todos bem-vindos. Na tarde de hoje, né, nós que chegamos aqui por variados motivos, vamos ter mais uma oportunidade de refletir a nossa vida até então, como a gente tem conduzido ela, como a gente chegou até aqui, as nossas buscas, aspirações, as causas, as consequências. Vamos poder fazer uma reflexão bem ampla, né, do nosso papel dentro da vida e de tudo que acontece. Então, vamos procurar prestar bastante atenção, tá? Procurar não se dispersar, seja com ideias, com as coisas ao nosso redor. Vamos focar, né, nas reflexões e no entendimento que vai ser proposto, e assim que a gente todos tenhamos um bom aproveitamento. E depois, quem está aqui presencial, né, vai ter atividades de passe, a quem tiver interesse. Quem está em casa de forma online e estiver passando por dificuldades e estiver em busca de um recurso de auxílio, vocês podem separar um copo com água ou uma jarra com água filtrada ou fervida e deixar aí junto de vocês, quando vocês estiverem assistindo e buscando, né, uma reflexão, um estado emocional direcionado ao que está sendo proposto. Essa disposição emocional de vocês vai propiciar que a espiritualidade possa impregnar a água de vocês de, digamos assim, energias, fluidos, né, de forma a causar um benefício específico às necessidades de vocês. Então, ao término da palestra, vocês podem ingerir essa água e ela vai funcionar semelhante a um passe. Tá? Então, vocês tivessem interesse, sempre que vocês assistirem uma palestra e vocês se recolherem, vocês podem fazer isso, desde que não seja uma coisa rotineira, ritualística, mas que de fato seja algo de uma busca interior sincera, né? Que seja uma busca real, que a gente esteja procurando respostas e motivações para mudar o estado das nossas vidas. Então, o Geis vai expor o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. E antes de passar a palavra para ele, eu convido todos a que a gente se recolha intimamente e vamos fazer uma prece. Eu agradeço, Deus, a mais um dia que nos oportuniza o aprendizado da vida. E neste dia nós consigamos fazer um aproveitamento e uma determinação interna, que a gente consiga se olhar de frente, se erguer e lutar para manter, se impor esse estado de busca constante e que a gente consiga usar isto nas coisas da vida e nas diversidades, seja no que for, que a gente não perca o foco, que essa tarde seja significativa. Por isso eu te agradeço. Que assim o seja. A palavra, o Geiso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que assiste pela internet. Esse capítulo sempre nos dá bastante oportunidade de esclarecer muitas coisas que normalmente nós trazemos mal interpretadas e acabam sendo razões de desgosto para nós. Na semana passada, a gente ouviu o capítulo Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. Em síntese, fala que a vida, Deus, através da vida, nivela os ensinamentos, a capacidade de absorção de cada um. A gente vive uma série de situações, a nossa própria programação encarnatória é feita de forma a nos propiciar uma série de situações que nós, ao vivê-las, aprendemos coisas naquele estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Por isso que há diversidade
de situações. Cada um de nós tem uma trajetória, esses ensinamentos se repetem e se completam a cada encarnação. Então, alguns tendo aprendido algumas coisas numa, outros tendo aprendido outras, é necessário uma diversidade de situações, de forma que a gente possa aprender o que ainda falta, e ao mesmo tempo que a gente consiga consertar, arrumar aquilo em que nós falhamos, ou seja, que nós fizemos coisas que geraram prejuízos. Não foi um bom uso das oportunidades que nos foram oferecidas. Essas coisas ficam dentro de nós como forma, como diz no Livro dos Espíritos, de tendências e impulsos, que se apresentam muitas vezes como traumas, como complexos, como culpas, como aptidões para fazer determinadas coisas, de forma que a gente vai herdando da gente mesmo. Claro que depois, ao nascer, a gente encontra na família, na sociedade, nas pessoas com quem a gente convive, contribuições. A gente se relaciona com as pessoas e dessa relação surgem diversas oportunidades de resgate e de aprendizado. É isso que a gente vê na doutrina espírita. Esse nivelamento, que é feito de acordo com as nossas capacidades momentâneas de absorver, não nos isenta de uma condição de amadurecimento interno que nos leve a uma vontade de querer aprender mais sobre a vida, de querer saber mais, nos conhecermos, conhecer como é que as coisas funcionam. Porque existe uma lei divina e ela é única e ela não muda nunca. Diferente dos conhecimentos humanos, que a gente aprende uma coisa, vê uma notícia, no outro dia já mudou tudo, a lei divina ela não muda nunca. Então, nada mais garantido do que fazer um investimento de aprendermos sobre ela, sobre a vida. Por que as coisas são como são? E essa busca, essa necessidade, essa vontade de saber, de conhecer e de se autoconhecer, porque nós também fazemos parte da vida, ela não existe dentro de nós desde sempre. Nessas múltiplas encarnações, nesse amadurecimento, nessas experiências que a gente vai passando, vai surgindo a curiosidade, os questionamentos, os próprios problemas da vida, as dificuldades, têm um papel muito importante nisso. A gente não gosta, a gente quer evitar a todo custo, gostaria de uma vida sem preocupações. Mas são esses problemas, essas dificuldades, essas coisas que a gente não sabe resolver, que nos colocam normalmente em busca de uma solução. E mais do que a solução para aquela questão que nos angustia, que nos prejudica, que nos dificulta naquele momento, isso vai surgindo dentro do nosso coração um estímulo à busca em si, à vontade de entender a vida. Se eu fosse traduzir em palavras, é como se a gente pudesse pensar assim: bom, se esse problema me trouxe uma determinada lição, um determinado aprendizado, uma coisa que eu não sabia, uma capacidade emocional que eu não tinha, eu não me sentia capaz e agora eu tenho, quantas outras coisas haverão na vida, quantas outras circunstâncias, quantos outros desafios virão e que poderão contribuir imensamente comigo. O que dizem os espíritos superiores, que já estão mais na frente nesse processo, é que é exatamente assim que a gente chega à perfeição. A perfeição é um estado adquirido dentro desse processo, no qual a gente consegue lidar com todas as situações de forma equilibrada, sem que isso nos produza mais alterações, conflitos. Notem como a gente está longe disso nesse momento. Como pequenas coisas nos afetam.
pequenas dificuldades, às vezes algumas maiores, de convivência, nas relações entre as pessoas, a nossa saúde, a nossa existência física, as condições sociais, tudo nos abala. Produz uma série de conflitos em nós. Vocês notem como a sociedade, de uma forma geral, está cada vez mais conturbada, sem soluções para tudo isso. Nunca se soube tanto sobre medicina, nunca se soube tanto sobre tudo, sobre ciências, e nunca se esteve tão necessitados como nós estamos agora. Porque nós, espíritos, reencarnamos e não temos dado muita importância para isso. Essa não tem sido a nossa busca. A nossa busca tem sido normalmente como que nós vamos ter mais, aproveitar mais as sensações, gozar a vida física. E de vida em vida, a gente se dedicando mais para esse lado, a gente não construiu essa outra capacidade de entender, de ter estrutura para se relacionar. Dentro de uma própria encarnação, vocês notem como a gente consegue perceber isso? A gente começa a conviver, por exemplo, vai formar uma família. Um exemplo. E a gente acha que a gente sabe como criar os nossos filhos, que a gente sabe como direcionar, que a gente vai fazer, e tem aquele sonho de felicidade, vai dar tudo certo, mas aí a vida acontece. E vem os imprevistos, as outras pessoas, os conflitos e as características que aquele espírito que é nosso filho ou que é nosso familiar apresenta. E a gente vai vivendo e vai meio que rolando, e em determinados momentos eles têm características que a gente não sabe como vai fazer para ajudar, como vai fazer para orientar. Às vezes são rebeldes, não querem saber. Às vezes os próprios pais são mais rebeldes que os filhos. E tem todo esse conjunto de problemas. E aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente para e olha para trás, avalia a própria vida e vê que a gente não tinha todos aqueles recursos que a gente imaginou que a gente teria, ou que a gente gostaria. Que muitas vezes as coisas falharam justamente porque a gente tentou fazer da nossa maneira, sem entender muito bem as outras pessoas, a si próprio e como é que essa vida funciona. Essas decepções, essas frustrações, essas mágoas, essas coisas todas que vão acontecendo, mais uma vez, a gente não gosta, mas elas nos fazem parar para pensar. E aí a gente diz, eu vou precisar começar a considerar um pouco melhor a vida. Eu vou precisar começar a buscar outros recursos, porque os meus não são suficientes. O fracasso me demonstra, eu não tenho a condição que eu gostaria de ter. E aí, isso vai canalizando, então, as nossas existências, o sentido existencial de cada um de nós, para uma busca que deixa de ser uma busca material, apenas, de satisfação momentânea, e passa a considerar a nossa essência, que é de um espírito imortal, que não morre, nunca. E que aquilo que eu ajuntar dentro de mim como condição evolutiva, como compreensão, vai estar sempre comigo em qualquer época, em qualquer encarnação, ou fora da encarnação quando eu estiver desencarnado. Vão ser recursos eternos. Enquanto que aqueles que eu priorizo materiais serão perdidos, em última instância, com o momento da morte. E mesmo que eu os tenha todos, não há garantias de que os problemas e as situações que não dependam de eu ter muitos recursos materiais ou muitas pessoas à minha volta vão ser resolvidos. Porque de nada adianta eu ter muitos recursos materiais, muitas pessoas ao meu entorno, mas não ter a condição interna de realizar, de entender, de ser estável. A gente se desestrutura. Então, ao nosso entender, o capítulo de hoje vai justamente nessa direção. A busca que Jesus fala aqui é essa.
É quando o indivíduo já está mais quebrado dentro das encarnações, ao longo delas, ou fora delas, esperando para reencarnar. Mas começa a surgir nele uma vontade assim, eu não quero mais rolar. Entendem o que eu quero dizer com rolar? Eu não quero mais ficar de experiência em experiência, tentativa e erro, dando com a cara na parede para descobrir que tem parede, e aí eu saio e vou para outra, e eu repito o meu comportamento. Parece que eu estou sempre correndo atrás do rabo, eu não quero mais isso. Eu quero entender, eu quero encontrar um sentido para a minha vida. Eu quero encontrar qual é o sentido da vida. E aí ele falou isso aqui, eu vou ler para vocês. O título que foi colocado, vocês não encontram esse título não está na Bíblia, ele foi colocado aqui pelo Allan Kardec para organizar. E o título que ele colocou foi: Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Vocês notem, aproveitando esse título, que normalmente, dentro do nosso processo evolutivo, a gente vem de uma trajetória na qual a gente espera. E sempre haverão recursos externos. A nossa própria relação com Deus é de que Ele vai nos dar sem que a gente faça esforço. Basta que a gente frequente uma religião e aí Ele vai nos agraciar. A reflexão aqui, ela não é desse tipo. É justamente quando o espírito já amadureceu, nós já amadurecemos e nos damos conta assim: eu sou um filho de Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me estruturar e aprender sobre tudo isso. Eu não vou ficar só pedindo, ficar fazendo rituais que eu nem compreendo para ver se dá certo. Eu quero entender. E aí eu começo a ter uma ação que parte de dentro de mim na busca por isso. E eu começo a compreender e começo a desenvolver novos valores. E aí, o céu te ajudará é nesse sentido. Encontrando abertura em nós, disposição interna, eis que a vida traz situações que começam a desenvolver aquilo que a gente está buscando. Nem sempre isso é feito da maneira que a gente espera, no formato que a gente espera. Às vezes são os problemas, são novas dificuldades, são novos desafios que nos trazem as lições buscadas. Mas, como a gente está aberto, está determinado, quer realmente, não está colocando mais condições, a gente parou de ser egocêntrico e a gente não está mais colocando condições, a gente está tentando entender a vida e não submeter a vida à nossa vontade. Nessa flexibilidade que a gente passa a oferecer, esses espíritos superiores, o nosso anjo da guarda, Deus em última instância, encontra os meios de nos trazer muitas vezes a motivação, a força, a clareza para passar pelas situações. E aí, passando por ela, tirar dela as suas lições. Vamos para a passagem de Jesus. Diz assim: Pedi e se vos dará. Vocês notem que ele não está perguntando, ele não está falando assim, quem sabe, talvez. Vocês notem que ele está falando de uma forma imperativa. Ele está dizendo, é assim. Eu sei que é assim. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta, se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe o pedirem. Por isso que eu comecei dizendo que isso aqui foi fruto, a má interpretação disso foi fruto de muitas angústias, de muitas amarguras. Porque a primeira frase, pedi e se vos dará, foi tirada de contexto. Então, a gente passou a acreditar
que passaria a gente pegar, fazer assim e dizer, me dá tal coisa, eu quero tal coisa, me tira de tal problema, e que deu tudo se resolveria. E aí, como não acontece dessa maneira, a gente acabou achando que ou Deus não nos ouvia, ou que Deus não existe, que as coisas simplesmente não funcionam. A nossa fé, que estava começando a querer brotar, morreu na casca. Mas vocês veem que se a gente analisar, observar dentro do contexto inteiro, e mais do que o contexto só da passagem, a gente pegar todos os ensinamentos de Jesus, essa interpretação é totalmente contraditória. Porque em outros momentos, está aqui dentro do mesmo capítulo, talvez eu não consiga ler hoje por causa do tempo, mas, por exemplo, ele começa aqui uma outra passagem dizendo assim, não acumuleis tesouro na terra. E assim vai, e tem outras, várias. Então, quer dizer, não é uma questão de fazer isso para uma busca material. Toda a preleção que eu fiz, a introdução que eu fiz, era para tentar justamente nos mostrar que é essa busca fruto do amadurecimento interno, no qual o indivíduo quer entender a vida. Outra coisa importante da gente observar é que nas 3 frases que ele coloca, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá, a primeira ação é sempre do próprio indivíduo. Que precisa, para isso, se colocar nessa posição de busca, de querer. Ele não está sentado, de braços cruzados, normalmente numa posição vitimista, se achando um pobre coitado, incapaz ou infeliz, e que então os outros vão ter que vir, e Deus e os espíritos vão vir e ajudar e socorrer. Há uma disposição interna. E essa disposição interna, ela inclusive ela é forte o suficiente para enfrentar uma coisa muito difícil, talvez a coisa mais difícil para todos nós, as culpas. Eu não me refiro apenas às culpas da encarnação atual, mas às culpas dessas heranças que eu expliquei no início, das múltiplas vidas. Muitas vezes, essa posição interna que a gente adota, de achar que os outros não gostam da gente, achar que a gente nunca vai conseguir, achar que não é para nós, de se sentir menosprezado, diminuído, incapaz, ela é justamente a marca que se manifesta na vida atual das culpas, da consciência de culpa profunda que eu tenho dos erros cometidos. Só que se eu pegar e ficar dizendo, não dá para mim, não dá para mim, não dá para mim, não dá, notem que eu vou ficar parado, não vou evoluir. Normalmente a gente só faz isso quando a gente ainda aguenta a pressão e o sofrimento. Às vezes a gente está sofrendo, mas a gente ainda encontra algum comprazimento, alguma satisfação, né, de se sentir incapaz, impotente, porque afinal de contas a outra opção seria assim, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu consigo, eu preciso me esforçar. E aí isso daria muito mais trabalho. Os outros já não iam vir na minha direção e me socorrer, e me passar a mão na cabeça, e me tratar de tal maneira, ser solícitos comigo. Eu não ia mais encontrar isso. Então eu preciso reagir, mas não é interessante às vezes. Até que aí o sofrimento aumenta, as dificuldades pioram. Organicamente, o corpo se ressente dessas emoções mórbidas que a gente fica lançando em cima dele, a gente desenvolve doenças que começam com doenças pequenas e vão aumentando. E o que acontece? Chega num ponto em que a gente diz, tá bom, chega. Mas por que tem que chegar nesse ponto? Por que tem que esperar agravar tanto? Por que tem que chegar numa situação tão profunda para eu reagir e dizer, tá bom, eu vou fazer alguma coisa. Eu poderia ter feito isso antes. Eu poderia ter evitado todo esse sofrimento extra desnecessário. Mas como muitas vezes a gente ouve, a dor ainda não foi suficiente. Imaturos, como nós somos, a gente acaba precisando
de lições, colher aquilo que nós plantamos, as consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. Mas em qualquer momento que isso seja feito, seja mais profundo, seja antes disso, essa ação precisa ser feita. E quando ela for feita, um novo caminho começa. É claro, como eu disse, que não vai ter a comodidade de eu ficar ali parado esperando. Exige reflexão, autoanálise, busca, pesquisa, modificação de hábitos, vigilância das tendências e das características. Precisa, quando eu estou na relação com as pessoas e que eu entro no automático, fruto dessa vigilância, eu travar determinadas reações automáticas. Depois de travá-las, começar a pesquisar, mas por que eu reajo assim? Por que isso me é bom? Por que me atrai tal coisa? E aí eu vou olhando. Muitas vezes encontro coisas que eu não gosto, a maioria das vezes. E aí a gente começa a se dar conta que a gente vive numa sociedade uma sociedade humana, que mascara, mente, compensa, estimula os outros a fazer a mesma coisa que faz. Porque assim, se todo mundo fizesse igual, haveria um nivelamento por baixo. A gente encontra isso com os meios de divulgação, as redes sociais, etc. A internet do jeito que está, tem uma facilidade muito grande para isso. A gente recebe informações, estímulos de toda parte. E essas informações, essas frases de impacto, que parecem bonitas numa análise superficial, muitas vezes escondem fugas, escondem justificativas. E a gente que já está querendo fugir, já está querendo se pegar em alguma coisa para não se enfrentar, para não se modificar, o que a gente faz? Gosta daquilo ali, curte aquilo ali. Entende? Então, vejam que para eu não cair numa armadilha desse tipo, eu já tenho que muitas vezes ter passado por essas ilusões, ter vivido aquilo ali e olhar de outra maneira e conseguir me dar conta que aquilo ali não era o que eu estava buscando. Eu às vezes peguei aquele caminho já, só me decepcionei. Em última instância, Deus, que é a relação que ele faz aqui com o Pai, sabe do que a gente necessita, ou seja, no fundo, todo mundo quer ser feliz. Às vezes a gente acha que vai ser feliz de uma determinada maneira, compra uma ideia, investe um tempo, atitudes, ações naquilo ali, depois se decepciona. Mas a vontade de ser verdadeiramente feliz, de encontrar uma realização interior, ela permanece viva. E Deus sabe disso. É o que ele diz nessa passagem. Olha, se lá no fundo tu quer pão, qual é o pai humano, com todas as imperfeições que nós somos portadores, que daria uma pedra? Mas existe livre-arbítrio. Existe liberdade relativa ao nível evolutivo que a gente ocupa. Então a gente vai lá e realiza as nossas experiências. A gente faz as nossas tentativas. Se a gente fizesse isso, aprendesse e modificasse, nós já estaríamos bem mais felizes do que nós estamos hoje aqui na média da humanidade. O que tem acontecido? Não tem acontecido, nós não fazemos isso. A gente realiza uma experiência, se decepciona, aí a gente culpa a pessoa com quem a gente se relacionou, as pessoas envolvidas, as situações, a vida, Deus, e aí a gente volta para o mesmo posicionamento, o mesmo comportamento, a gente se repete.
e espera um resultado diferente. Se isso fosse feito 2 vezes, 3 vezes, já seria meio estranho. Mas tá bem, às vezes a pessoa é mais teimosa, ela precisa, né, insistir um pouco para aprender. Mas o problema é que nós estamos fazendo isso há muitas encarnações. E eu posso afirmar isso com toda certeza. Porque aqui, nesse planeta, encarnamos espíritos reticentes. Nós somos os teimosos. A característica média dos espíritos que encarnam aqui é exatamente essa. Sabem essas dificuldades que vocês estão vivendo? Esses conflitos que vocês têm na vida de vocês, as relações dificultosas, todos os tipos, a falta de dinheiro ou o excesso dele. Quando eu tenho a falta, eu quero ter o excesso, porque eu já tive, e agora não tenho, quero ter de volta, relativo à vida anterior. Todos esses conflitos, essas necessidades internas que me empurram numa determinada direção, são as mesmas nas quais nós já falhamos. Quando vocês ouvem alguma coisa e vocês pensam assim, puxa, eu tenho que mudar nisso. E aí vocês começam a tentar e vem, putz, mas é muito mais difícil do que eu imaginei. O tamanho dessa dificuldade mostra o quanto eu sou viciado ou sou condicionado em repetir aquilo ali. Mostra exatamente que não é a primeira vez. Porque se fosse a primeira vez, seria bem mais fácil. Eu não teria tendência naquela direção. O que dificulta tudo é a tendência que foi por mim estabelecida nas múltiplas repetições. A minha forma de pensar, de ver a vida, de interpretar, de reagir, foi criada por mim mesmo. Eu preciso ter uma força de vontade, uma determinação, uma clareza nessa busca de enxergar a mim mesmo e de entender os propósitos evolutivos da vida, de forma que eu tenha força suficiente para combater essa tendência e refrear ela. Normalmente, na média, não é o que acontece. A gente se justifica, a gente diz que todo mundo faz assim, a gente diz que a gente é assim mesmo. Que eu sou assim desde que eu me conheço por gente. E permanece. Exatamente do mesmo jeito. Com os mesmos resultados, os mesmos conflitos, as mesmas maneiras de pensar. Novas situações vêm e eu permaneço limitado, restrito, com dificuldade. Mas Deus permanece, querendo me dar o pão que lá no fundo eu busco. E as experiências então se sucedem, encarnado ou desencarnado, as repetições, nas mais diversas condições. Ora com, ora sem. Aí quando eu tenho é porque eu tenho demais. Quando eu tenho é porque me falta outra coisa. Quando eu não tenho é porque eu não tenho. E a gente sempre está achando um motivo para reclamar, para se manter como se está. Não é falta de oportunidade de Deus na nossa direção. Será que não chegou o momento da gente começar a pensar que essas oportunidades, essas situações que tanto se repetem na minha vida, são fruto? Será que elas não são fruto da minha maneira de me repetir? Como as emoções se passam dentro de mim? Olhem como é difícil, como é mais difícil. A gente se programa. Não vou mais fazer isso. Não vou. Só que quando a gente está pensando isso, a gente está ouvindo, a gente está se programando, a gente não está dentro daquela emoção. Quando a gente está lá dentro daquela emoção, sentindo aquilo, com aquela vontade, com aquela dificuldade, com a pessoa nos irritando, enfim, aí a gente acha que o sentimento, o estado, a dificuldade daquele momento nos autoriza a gente se repetir. Sendo que era exatamente ali, agora, é aquele o momento em que eu mudo.
em que eu tenho um novo comportamento. E justamente por chegar ali e me justificar e falhar, e falhar, sempre do mesmo jeito, nas mais diversas situações, mas na essência, sempre reagindo da mesma maneira, é que eu permaneço com as mesmas limitações, com os mesmos conflitos, com as mesmas dificuldades. Daqui a pouco chega um problema maior, uma dificuldade que vai exigir mais de mim e eu não vou ter. Aí eu entro chão adentro, reclamo, aí eu vou querer buscar ajuda. Tudo bem, mas eu tenho que entender que essa ajuda parte primeiro da minha necessidade de buscar, de querer me modificar, de querer entender o mecanismo da vida. Vida na qual eu estou inserido, da qual eu faço parte, junto com todo mundo. Quando vocês ouvem na Bíblia, os ensinamentos aí dizer que nós somos irmãos, e aí em muitos lugares até repetem isso como se falar essa palavra, chamar uns aos outros de irmãozinho, fosse fazer alguma diferença. A gente chama de irmãozinho, mas compete. Quando a gente ouve isso, significa essa experiência coletiva dentro da qual todos nós estamos. E que enquanto a gente quiser levar vantagem em cima do outro, vai dar problema. Enquanto a gente não sair desse ciclo de necessitados que querem que tudo gire em torno do nosso umbigo, que o mundo todo se modifique para que a gente possa permanecer como está, vai continuar dando problema. Nenhuma oração, nenhuma frequência religiosa, nenhum ritual, nenhum talismã, nada vai mudar isso, porque isso é da lei divina. Está dentro da criação, desde antes desse mundo existir. E vai continuar nela para todo sempre. Porque é essa lei que nós não compreendemos, da qual nós reclamamos, mas que quando a gente passa a fazer uma busca, a entender os detalhes dela, ela vai nos fascinando. E a gente vai enxergando nela a justiça, a beleza e a bondade de Deus. A gente vai se sentindo feliz e orgulhoso de fazer parte dessa vida. A gente já tem mais alegria de viver, gratidão por tudo que nos acontece. Notem que é um estado oposto e que ele ao que normalmente se vive. E que ele não permite que a gente cobre os outros, se vingue, enfim, que a gente transfira as nossas responsabilidades. Porque mesmo que os outros possam nos prejudicar, possam, enfim, fazer coisas que queiram nos atingir pela sua imaturidade evolutiva, isso não tira do ser, de mim, a vontade de que eu quero ser melhor. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento com a vida, com as pessoas. Eu quero poder dar uma coisa diferente do desequilíbrio que eu recebo. Eu estou em busca disso. Certo? Então, semana que vem, a gente tem um outro capítulo que vai falar do dai gratuitamente que gratuitamente recebeste. E tem a ver justamente com a mediunidade. Nós vamos continuar falando dessas relações entre os seres, só que nós vamos falar um pouquinho mais focado nessas relações entre os encarnados e os desencarnados. As relações são as mesmas, são seres humanos, porque nós morrendo somos espíritos, encarnando somos encarnados. Mantemos as mesmas características e precisamos ter o mesmo cuidado, a mesma preocupação, passamos pelo mesmo processo de amadurecimento em qualquer uma das polaridades da vida. Tudo isso que foi dito por Jesus serve sempre para encarnados e desencarnados. Até uma próxima.
Tudo bem? Então, terminada a palestra, eu ressalto para vocês que esse conteúdo fica à disposição, tá? Aproveitem, assistam de novo depois com calma, reflitam. Se foi produtivo, se foi de proveito para vocês, compartilhem com amigos, familiares, né? Divulguem, ajudem a levar esclarecimento, entendimento da vida para todos, sem exceção, tá? E até uma próxima atividade.